Bem, pessoal, o meu objetivo é passar aqui algumas orientações para que você, por si mesmo, sem a ajuda de manuais, livros ou de alguma pessoa, você possa compreender, ter uma compreensão básica de qualquer leitura que você possa ter da Bíblia ou das Escrituras Sagradas. Em primeiro lugar, eu quero passar para você o que você não deve fazer ao se deparar com o texto bíblico, né? As Escrituras Sagradas. Muitas pessoas têm aquela mania de fechar os olhos e falar: o que Deus vai falar comigo hoje? Aí pega a Bíblia assim, ó, pai, tá. Aí bate o dedo lá em determinado local e lê. Vamos lá que o teu dedo aponte Mateus, versículo 27, 5. Aí você vai ler: Judas atirou então as moedas de prata dentro do templo e, abandonando aquele lugar, foi enforcou-se. Mateus 27, 5. Você vai pensar assim: cara, essa palavra não deve ser para mim não. Enforcou-se. Às vezes você está num dia mal, será que... Aí você vai, não, vou tentar de novo. Aí você faz uma segunda tentativa. E pá! Vamos lá que dá em Lucas 10, 37, que diz o seguinte: Disse-lhe, pois, Jesus, vai e faz tu o mesmo. Pronto, aí lascou o dia. Então, não faça isso, essa chamada leitura aleatória. Isso chamada leitura aleatória. Procure se programar, né? Ah, Léo, o que você acha mais importante? Eu estou iniciando, estou começando, o que você acha mais importante? Qual livro que eu devo começar? Eu acredito que você deve iniciar, como eu fiz há 40 anos atrás, iniciar pelos evangelhos. Pode ser Mateus, Marcos, Lucas, João, inicie pelos evangelhos. Muito importante. Depois pode seguir ali o Novo Testamento. À medida que você for lendo o Novo Testamento, você vai perceber que tem algo que você tem que também compreender do Antigo Testamento. Embora livros como Salmos, ou seja, quem que às vezes não entra numa casa, vê a Bíblia aberta, por exemplo, no Salmo 91. Mas é outra situação que a gente deve perceber. A Bíblia aberta no Salmo 91 não vai te proteger de absolutamente nada. A Bíblia tem que estar aberta na nossa mente e no nosso coração. Os Salmos é uma forma de oração. Você vai orar a Deus todos os dias, às vezes você está com um dia angustiado, com algum problema, alguma enfermidade, seja com você mesmo, alguém da sua família, um amigo, uma amiga, problemas no trabalho, algum tipo de perseguição, e você vai orar, por exemplo, aqui, ó, Salmo 91, o que habita ao esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e por aí vai, né? Este Salmo 91 é uma forma de oração. Todo o livro de Salmos é uma forma de oração. E um outro livro aqui do Antigo Testamento, assim, um livro que eu acho assim para o seu dia a dia, para seu relacionamento com as pessoas no trabalho, para te ajudar a tomar decisões difíceis, para você se relacionar com seus filhos, é o livro de Provérbios. Ou seja, é um livro de sabedoria para bem viver. É o livro da prática, é o livro de como você deve se posicionar, como você deve falar, a hora de ficar calado, a hora de você ir buscar algo, a hora de você se aquietar e confiar de Deus, com quem deve você andar, como você dá um conselho. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria diária. Então é um livro que você pode ler todo dia. Salmos e Provérbios, associado ali aos Evangelhos, o Novo Testamento. Tá ok? Então, vamos em frente. E
aos poucos vamos desenvolver mais o que você deve fazer para ter uma leitura produtiva, independente e rica com a palavra de Deus. A primeira coisa, como aquele versículo, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que está querendo dizer esse texto aí de 1 Coríntios? É necessário que possamos ter consciência para que você possa ler e entender as Escrituras, saber que, antes de tudo, é uma atividade espiritual, na qual precisamos o quê? De ajuda da pessoa do Espírito Santo. Portanto, peça a unção do Espírito Santo em sua vida para que você possa ter uma compreensão das Escrituras Sagradas. Ah, mas Léo, como eu sei que o Espírito Santo está comigo, como eu sei que o Espírito Santo pode me ajudar? Só de você estar vendo esse vídeo aqui agora, já é uma ação do Espírito Santo na sua vida. Tanta coisa aí para você ver, para você assistir, você está aqui comigo vendo, né, essa instrução de como ler as Escrituras. Essa é a ação do Espírito Santo, ele já está aí com você. Ele já está aí, já te trouxe aqui para esse canal, para que você possa ter essa instrução básica de leitura das Escrituras Sagradas. Portanto, em relação a essa revelação dada pelo Espírito Santo, em João diz o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Gente, presta atenção, ó. Ele vos ensinará todas as coisas. Então não precisa de você ter assim uma pessoa ali, que o grande conhecedor, eu não entendi, liga para a pessoa, o que é isso? Não. O Espírito Santo é o seu maior professor, é o seu maior teólogo. Não estou querendo aqui dizer que eu sou contra você ler livro de teologia, até porque eu também sou teólogo, mas você tem que ter consciência que é o Espírito Santo que está aqui na palavra, que vos ensinará todas as coisas. E não somente te ensinará, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ou seja, o que adianta você ler a Bíblia e no momento que você precisa colocar em prática, te dá um apagão, você não lembrar de nada? Então, ele vai te ensinar e ainda te fará lembrar, ou seja, uma ação de lembrança daquele ensino prático. Em Lucas diz o seguinte: mas o que eu faço agora? Não, você vai pedir ao Espírito Santo para que ele te ilumine. Antes de você iniciar a sua leitura diária da Bíblia, você vai pedir: ó Espírito Santo, venha sobre mim, venha ministrar na minha vida, venha me dar compreensão da tua palavra. Se, pois, sendo maus, olha o que Jesus diz: sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que o pedirem. Você quer conhecer mais a Deus? Quer conhecer mais as Escrituras? Peça ao Espírito Santo que te dê esse conhecimento, essa revelação de Deus na sua vida. Vamos em frente. O Salmo 119 fala uma coisa maravilhosa. Quando você está diante de um texto bíblico, né? Não entendi nada, li isso aqui, meu Deus, não entendi nada. Vou aqui passar um e-mail aqui para o irmão Léo para ver se ele consegue me ajudar. Você pode até passar, mas quem que você deve procurar primeiro? O salmista diz: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Muitas pessoas não entendem as Escrituras porque elas estão com os olhos vendados. Elas leem, mas não conseguem entender porque estão com os olhos vendados. Porque, como eu acabei de dizer, não é uma atividade meramente, estritamente intelectual. É uma atividade espiritual. E você precisa que as vendas que estão nos seus olhos saiam para que você possa, sim, compreender.
Por isso, independente do seu nível de inteligência, isso é para quem tem muito QI, ou até mesmo seu nível educacional, você tem que ter uma graduação superior. Às vezes tem pessoas que têm graduação superior, doutorado e etc e tal, e lê as escrituras e não entende absolutamente nada, porque eles acham que é uma atividade intelectual, mas precisamos de ter essa revelação dada pelo Espírito de Deus. Portanto, se não persistimos em oração para ter uma mente compreensiva, ou seja, ao ler as Escrituras, é perigoso que o ensino dessas Escrituras se torne praticamente impossível e você fica até pior do que começou. Então saiba, é uma atividade espiritual a compreensão das Escrituras Sagradas. Deu uma outra coisa importante. Por que eu disse aqui que às vezes pessoas aí de PhDs, pessoas bacharéis, leem as Escrituras e não entendem nada? Porque aquele conhecimento que essas pessoas têm, fizeram nela, colocaram ela sobre um pedestal, um orgulho pessoal, que sabe de todas as coisas. Isso aqui, ler a Bíblia, é para pessoas idiotizadas, vítimas de pastores, vítimas de, de padres, pessoas fracas. Então, essas pessoas elas se inflam o ego, estão com seus egos inflados, estão orgulhosas, acham que já sabe tudo e não tem humildade suficiente para se colocar, até mesmo às vezes de joelho diante de Deus, para pedir revelação das Escrituras. Então, o que acontece? Devemos sim estudar as Escrituras com humildade, uma característica que toda aquela pessoa deseja conhecer as Escrituras, é ter um aspecto de humildade na sua vida. Porque muitas pessoas, e às vezes a gente percebe isso, é muito desagradável o uso do conhecimento, até da palavra de Deus, somente às vezes para conhecer debates. Às vezes eu fico assistindo esses programas de debates, usando a Escritura, um para combater a ideia do outro. Eu acho que é legal, às vezes, você trocar ideia, mas um querendo se impor o seu conhecimento sobre o outro, isso é uma atitude, eu acredito, que não é louvável, porque devemos estar com espírito de humildade. Devemos também evitar essas discussões que não vai trazer bem para ninguém. Ou seja, e até mesmo no meio desses debates, você se acha tão bom, que seu único objetivo não é nem passar conhecimento, mas é se mostrar superior, de uma forma até que venha humilhar determinada pessoa em uma conversa. Portanto, o conhecimento, seja intelectual, seja espiritual das Escrituras, deve sufocar, deve destruir esse orgulho, a fim de produzir um coração humilde, um coração que, na verdade, você vai apresentar as Escrituras, pode até ensinar por alguém, mas você vai ser motivado, não por orgulho do autoconhecimento, mas você vai ser motivado pelo amor ao próximo, tá ok? Bem, outra coisa importante que devemos ter essa consciência muito forte em nossas vidas. Lá em Salmos diz o seguinte: a soma da tua palavra é a verdade, e cada um das tuas justas ordenanças dura para sempre. As Escrituras, de fato, ela vai nos conduzir à verdade. E o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, nós devemos estudar as Escrituras fazendo uso da razão, da nossa razão que Deus nos deu, em busca da verdade, em busca do caminho, em busca do nosso Senhor Jesus. Respondeu-lhe então Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, as nossas emoções, de toda a sua alma, ou seja, de todo o seu ser, de todo o seu, da sua psique, do seu ego, do seu superego, e de todo o seu entendimento, ou seja, é o ser como um todo. Não dá para separar
corpo, alma e espírito. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com as suas emoções, com a sua alma e com todo o seu entendimento. O entendimento deve ser algo que está sendo exercitado continuamente quando você lê as Escrituras. Quando você lê as Escrituras, você pode fazer perguntas para si mesmo, perguntas para Deus, perguntas para o Espírito Santo. Quando é algo que você ali não compreendeu, você pode fazer pergunta, faz parte do raciocínio lógico do ser humano. Então, use essa sua capacidade de raciocínio. Essa afirmação nos dá o quê? Uma indicação de que somos livres. Gente, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então nós somos livres para usar a nossa capacidade de raciocínio para extrair deduções de qualquer passagem da Bíblia, sem medo, desde que essas deduções não contrariem ensino claro de uma outra passagem das Escrituras. Porque tem pessoas que às vezes eles querem, o que motivam eles ler as Escrituras é procurar alguma contradição. Aí que venha as chamadas apostasias, desvios da fé. Eles não querem, na verdade, eles não querem receber a palavra de Deus. Eles leem ali para ver se consegue achar ali algum furo. Ou seja, não estão em busca da verdade. Então, quando o entendimento que essas pessoas têm, eles não se harmonizam com outras passagens das Escrituras. Então, não podemos fragmentar, ou seja, as Escrituras é aquele texto fora do contexto, que acaba virando pretexto, ou seja, um ensino errado. Então, ao ler as Escrituras, temos que, vamos dizer assim, harmonizar aquele entendimento que você teve com todo o texto da palavra de Deus. E dessa forma, esse entendimento vai vai te dar bases sólidas da palavra de Deus como um todo, e não segmentar as Escrituras buscando ali algum tipo de contradição, algum tipo de erro que você possa tentar procurar ou seja, acabamos de falar, é orgulho quem faz isso. Outra coisa importantíssima para a compreensão das Escrituras Sagradas, isso eu falo para quem não tem ainda muita experiência, é buscar uma versão mais atualizada da Bíblia, porque a língua é viva, né? A língua ela evolui com o tempo, ou seja, palavras que costumava se escrever ou palavras que que era comum em determinada época, elas vão perdendo o seu uso ao longo do tempo. Então é importante, às vezes, você ter acesso a alguma versão da Bíblia mais atualizada. Por exemplo, eu vou ler aqui um texto em 3 versões, o mesmo texto, só para vocês perceberem. Vou ler o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Olha só. Vou ler na versão King James atualizada. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Vou ler o mesmo texto agora na João Ferreira de Almeida atualizada. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Engraçado aqui, né? Falando sobre essa questão da pessoa se orgulhar. Vamos ler finalmente aqui o mesmo texto, na nova tradução na linguagem de hoje. Esse seria o texto mais atualizado com o nosso entendimento, né? Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isto não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação
não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Então, qual é o texto mais fácil aqui? Você vai escolher, entendeu? Você vai ver aquilo que te colocou. E hoje na internet você pode ter ação, você pode ter acesso a todos esses tipos de texto. E eu, pessoalmente, para a leitura diária, eu gosto de ler a Bíblia física, porque a leitura pessoal, diária, você com Deus, eu gosto da leitura física. Mas na internet você tem acesso a essas diversas versões, e até versões mais profundas, direto do grego, outros querem aprofundar versões do hebraico, e por aí vai no seu nível, da sua capacidade de aprofundamento, do grau que você estiver, tá ok? Então, em linhas gerais, se você seguir esses passos aqui que eu acabei de falar, de passo em passo, você não terá problemas para compreender as Escrituras. E se você tiver disponibilidade, você pode procurar essas Bíblias que elas têm notas de rodapé, tanto embaixo quanto ao lado, e também vai te ajudar. Também vai te ajudar você. Mas ali você vai receber explicações externas. E muitas vezes essas explicações também não vai saciar a sua capacidade. Eu acho mais importante, primeiro, você ir em busca do autoentendimento ministrado por Deus. E se continuar determinada dúvida, você pode também fazer uso, né, dessas Bíblias que têm essas notas de rodapés. Tem várias Bíblias aqui, eu não vou fazer propaganda, que não é meu objetivo aqui agora. Tem também dicionários bíblicos, ou seja, tem uma série de edições, de publicações que podem também te ajudar, te auxiliar para a compreensão das Escrituras. Mas acredite em Deus, acredite em você. Você, por si mesmo, sem nenhum tipo de muleta, você vai ter o conhecimento e o entendimento da verdade, ok? Qualquer dúvida você manda aí para o e-mail aí que eu colocar aí na tela, né, para o nosso WhatsApp, e vamos em frente, conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E Ele virá como chuva seródia que rega a terra, alimentando a nossa alma, alimentando o nosso corpo, aí alimentando a nossa mente a cada dia, tá bom? Que você tenha uma ótima semana, um ótimo dia, e fique na presença de Deus.